Bem-vindos à série documental Caminhos do Peabiru. Embarcaremos em uma jornada fascinante pelo caminho indígena no Brasil. Vamos explorar a rica diversidade das culturas indígenas, suas tradições, histórias e a profunda conexão com a terra que chamam de lar. Os povos indígenas brasileiros são os guardiões de uma sabedoria ancestral, com conhecimentos únicos sobre a natureza, a sustentabilidade e a convivência harmoniosa com o meio ambiente. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre suas lutas, conquistas e o legado cultural que continua a influenciar a identidade do Brasil. Acompanhe-nos nesta viagem de descoberta e respeito, enquanto destacamos a importância da preservação e valorização das culturas indígenas para um futuro mais justo e inclusivo. Prepare-se para ser inspirado e tocado pelas histórias e vozes dos verdadeiros donos desta terra. Vamos juntos trilhar o caminho indígena no Brasil. Então, eu sou o professor João Corso, da Unicentro, Campus Irati. Trabalho no Departamento de História desde 1997. E a gente vai tentar, então, trazer algumas questões a respeito do caminho do Peabiru, né? E de como isso poderia se relacionar, talvez, com a questão de Irati e da nossa região, né? Então, eu começaria falando um pouco que talvez a primeira menção que aparece a respeito do caminho, né, as primeiras menções aparecem no sentido da própria história relacionada com a colonização, tanto espanhola quanto portuguesa, mas principalmente espanhola, né? Então, talvez a gente pensar que toda essa área onde o caminho do Peabiru passaria é uma área que os espanhóis chegaram primeiro, né, dos colonizadores, né? E tem um relato do jesuíta, né, o padre Ruiz de Montoya, né? Ele faz uma menção que havia um caminho de mais ou menos 8 palmas, né, de largura, né? Um caminho que dá mais ou menos 1,40 m de largura, né? E que esse caminho ele passaria por todo o Paraná rumo ao Paraguai, e depois do Paraguai ele rumaria à Bolívia, né, passando até chegar no Peru, ou seja, fazendo a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Então, o que a gente vê na historiografia é que existem vários historiadores, desde muito tempo, inclusive historiadores do Paraná, como Romário Martins, que apontam essa questão da existência desse caminho, talvez baseado em alguns documentos que mostram, por exemplo, o Cabeça de Vaca, né, que é um colonizador espanhol que teria feito parte desse caminho para tomar posse como governador da região do Prata, né, que seria a região do que é hoje o Paraguai, né, do Rio do Prata, né? Então, esses historiadores apontam, mas as dificuldades que nós temos hoje de dizer exatamente onde o caminho está, como é que aonde o caminho passa, né? Ele tem relação direta com a questão das dificuldades de se encontrar os traçados desse caminho, né? Principalmente no sentido de que boa parte desse caminho provavelmente foi desmontado com a própria agricultura, ou seja, se os vestígios desse caminho, que não era uma rodovia, mas que era um caminho em que as pessoas caminhavam a pé e que provavelmente tinha algum tipo de gramínea, né, em que eles ali um chão achatado pelo próprio caminhar dos indígenas, mas que quando o processo de agricultura, principalmente de modernização da agricultura com as máquinas, né, com o maquinário a partir dos anos 50, 60, 70, boa parte desses vestígios que talvez hoje seriam importantes tanto para a história quanto para a própria arqueologia, boa parte desses vestígios desapareceram, né? Então é uma dificuldade realmente de dizer aonde fica, aonde ele passa, né?
O que os historiadores apontam, né, e as várias pessoas que estudaram a questão do caminho, é que ele teria vários troncos, várias trilhas, não uma trilha apenas, né? Uma trilha que seria essa principal, talvez, que ligaria o Atlântico ao Pacífico, mas outras trilhas, porque o que se pensa é que provavelmente as tribos indígenas, de algum modo, percorriam esse caminho e elas não estavam colocadas no próprio caminho, elas estavam em pontos diferentes, né? Elas estavam localizadas em outros locais. Então, tribos, por exemplo, do Mato Grosso, tribos do Paraná, tribos talvez da região onde hoje é Santa Catarina, tribos de regiões talvez que hoje é Argentina, o próprio Paraguai, né? Elas percorriam esse caminho, né? Essa possibilidade, né? Esse caminho teria mais ou menos 3.000 quilômetros, né, de trilha, né? Esse caminho principal, mas teriam esses outros. Então, o caso do Paraná, né, aparece por conta de que a própria formação dos rios do Paraná tem a ver com isso, né? Então você pegaria um caminho que sairia mais ou menos da região de Florianópolis, em Santa Catarina, e ele chegaria nos campos de Curitiba, dos campos de Curitiba passando pelos campos de Ponta Grossa e rumando no sentido, alguns dizem, mais no sentido indo a Foz do Iguaçu, e outros apontam um caminho indo mais para o norte do Paraná. Então, você já vê que vai ver divergências nessas leituras sobre esse próprio caminho, né? Mas um outro tronco que sairia também da região de São Paulo, né? Do litoral de São Paulo. Então, você veja que não é muito claro exatamente essa confluência ou essa determinação de onde esse caminho está, né? Agora, o que se mais tem, vamos dizer assim, que tem se discutido é que ele passaria por alguns rios do Paraná. Então, talvez, inclusive, os indígenas sabendo onde passar e aonde caminhar ao lado do rio, né? Talvez, inclusive, utilizando o rio como caminho, em parte, né, por meio de canoas, né? Então, os rios, principalmente o rio Paraná, o rio Tibagi, o rio Ivaí e o rio Piquiri. Então você vai ver que é uma região que pega aí toda essa região do Vale do Ivaí, né? Depois esse caminho que vai para mais ou menos a área central do Paraná, que seria mais ou menos Campo Mourão, esse caminho seria nessa direção, né? E ele teria que passar pelo Iguaçu também, né? Então o Iguaçu provavelmente na perspectiva lá da região das cataratas, né? Mas a gente não tem uma certeza nesse sentido. Bom, pensar um pouquinho aqui também essa questão da cidade de Irati e da região de Irati, se faz parte, não faz parte, se tem relação com o caminho né, ou com outros caminhos que fizeram parte do Peabiru, né? Ou qual é a relação de Irati com a questão indígena, né? Bom, eu tenho percebido que inúmeros municípios têm essa relação direta com a questão indígena porque o próprio nome aponta para isso, mas também porque existem histórias, né, contadas e vestígios que mostram onde os aldeamentos ocorreram. No caso de Irati, nós temos uma dificuldade de dizer exatamente se houve aldeamento aqui, se aqui não era talvez um caminho, uma passagem, então um local realmente de caminho, de passagem das tribos ao encontro, né? Essa coisa da viagem mesmo que se fazia na própria cultura indígena,
E isso por conta de que nós não temos muitos vestígios materiais, né? Mas isso é possível que no futuro, com pesquisas, comecem a se descobrir essa questão, né? O que é interessante é que nós aqui temos uma presença constante dos indígenas que vêm da cidade de Manoel Ribas, né? Do aldeamento de Ivaí, que é chamado aldeamento Ivaí, que é da cidade de Manoel Ribas. Então eles vêm constantemente, eles têm agora inclusive uma casa de apoio, né? E eles estão aí vendendo artesanato, às vezes eles trazem o material para produzir o artesanato, mas também houve um processo em que parte da cidade, movimentos sociais, entidades que se manifestaram em apoio, né? E isso chegou inclusive a ajudar no sentido de construção dessa casa de apoio para quando eles estão passando por aqui, né? Agora, aqui próximo de nós, o aldeamento mais próximo de Irati é na cidade de Inácio Martins, né? Então, nesse sentido. Agora, Irati tem um nome, né? O nome que é apontado como uma possibilidade que o nome seja relacionado com a questão indígena, né? Eu não consigo ainda determinar que se isso realmente se efetiva por uma presença indígena de aldeamento, se o nome tem relação direta com uma palavra indígena relacionada com a questão do mel, rio de mel, local de algum tipo de abelha, né? Mas isso não significa que não há possibilidade que indígenas haviam aqui, né? O que a gente também não tem clareza é se os indígenas que poderiam ter vivido nessa região se seriam guaranis ou caigangue. Muito mais provável que teriam sido caigangues, porque próximo de nós aqui está a cidade de Guarapuava e toda a região da Serra da Esperança, em que era ocupada pelos caigangues, né? Então, é muito provável que teriam sido os caigangues. Mas falta dados, falta realmente estudos que comprovem essa história. Essa história que é uma história pré-Cabral, né, que a gente chama, né, que é a história da pré-história brasileira, que não temos muitos dados, né? Então, temos uma dificuldade de saber mais dados, inclusive por conta de que muitas questões, os próprios indígenas, quando os pesquisadores vão até os indígenas, eles não gostam muito de falar, eles têm uma dificuldade de falar a história deles tem muito oral, mas eles não se abrem para qualquer um, no sentido de contar os seus mitos, suas lendas, que possam apontar para mais detalhes, né, dessa história, né? E tem pesquisadores que já apontaram que chegaram a ficar 7, 8 anos numa relação de amizade com uma determinada aldeia e com dificuldade de adentrar, principalmente na questão mais religiosa, né? Então, talvez é uma forma de proteger a própria cultura também, né? Então, tem esse lado também. Mas uma questão que eu queria destacar também é que, independente se o caminho de Piabiru, se a gente consegue levantar realmente qual é o caminho e que a gente pudesse, inclusive, refazer esse caminho, isso virar um caminho turístico, um caminho meio que religioso, independente disso, a cultura indígena, presença indígena pré-histórica e, ao mesmo tempo, contemporânea, ela está muito ligada aos nossos costumes, né? Muitas questões que a gente tem a ver não só a nominação das cidades, das localidades, dos rios, mas nós temos também, por exemplo, na alimentação, né? A alimentação, e não é só do Paraná, né? Nós precisamos perceber, por exemplo, como na culinária brasileira, né, alguns elementos que são da cultura indígena foram inseridos na cultura no processo de colonização e inclusive depois na chegada dos imigrantes europeus e foi assimilada, né? Foi feita essa mesclagem, né? Então, um exemplo é a questão do uso da mandioca, né? Com nomes diferentes em outras regiões do Brasil, mas a mandioca é usada praticamente em todo o território nacional, né? E ela das mais variadas formas, né? E ela é uma característica, né, muito presente da cultura brasileira, mas ela é de origem indígena, né? Então, eu vejo que isso é um elemento muito interessante. Além da mandioca, né,
a gente pode, aqui que tem mais a ver com a região sul, o Paraná, né? A questão da erva mate, né? Os jesuítas, quando chegaram, os jesuítas espanhóis, né? Eles tentaram proibir o uso nas reduções da erva mate. Eles percebiam que o indígena ficava mais aceso, mais vivo quando tomava não era o chimarrão ainda, né? Mas era essa água mais parecido com o tererê, né? A água com a erva, né? E com um caniço, né? De uma planta, né? E percebiam que aquilo dava mais vivacidade. Então eles imaginavam que era uma droga, né? Era algum tipo tinha um efeito que causava um efeito de uma droga. Então os jesuítas trabalharam na ideia de que a erva mate era uma erva do diabo e tentaram de toda forma inibir. O que é interessante é que eles não conseguiram, né? E daí tem uma questão muito interessante, que o hábito do chimarrão, que é muito forte no sul do país, está extremamente ligado ao processo cultural indígena e que também passou pelas mãos dos jesuítas, porque os jesuítas provavelmente contribuíram, e depois outros colonizadores, a modificar o chimarrão e transformar ele na água quente, da cuia, da bomba, da água fervida e assim por diante, né? Esse processo de modificação do próprio mate, né? Que depois vai virar a parte do Paraná, por exemplo, vai ser um dos grandes produtores de erva mate, né?
Meu nome é Síbio Dietrich, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui de Irati, e atualmente estou como psicóloga da Secretaria da Mulher, da Criança e da Pessoa Idosa, que tem como um dos seus ramos de atividade a política indigenista. A questão da política voltada à população indígena dentro do município de Irati, ela surgiu de fato dentro do poder público, eu acredito, em 2017. Né? Talvez algumas questões foram tratadas anteriormente, mas nós não temos esses registros. E ela surgiu da necessidade de um reparo histórico, de uma justiça social com a população indígena, em especial da etnia Caigangue, que é a etnia que sempre esteve, sempre passou por Irati para a questão do comércio, do seu artesanato, enfim, sempre esteve no nosso município e, na verdade, nunca se pensou de forma organizada políticas públicas para a proteção dos direitos dessa população, para garantir que no momento que eles estivessem transitando pelo nosso município, eles estivessem com dignidade, com respeito e que a gente pudesse, acima de tudo, valorizar a cultura e para que a nossa população reconheça, porque é a sua própria história. E no ano de 2017 eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Assistência Social. Porém, alguns anos antes, enquanto psicóloga, eu já percebia essa necessidade de uma ação voltada nesse sentido. E então, esse desejo de fazer algo sempre existiu, principalmente quando eu observava a forma como a população indígena ficava em Irati quando permanecia, que era no Teatro Inacabado, né? Era um centro cultural que acabou não finalizando a obra, então eles utilizavam daquele espaço para se proteger, para fazer suas refeições, dormir, né? E estavam em situação precária, né? Que acarretava muitas vezes em situações para a saúde deles, e nós, enquanto profissionais da área, íamos até lá, fazíamos o atendimento da assistência social, né? Mas percebíamos que naquele formato não poderia dar continuidade, era preciso fazer algo, né? E foi que em 2017 eu tive então essa oportunidade de assumir a Secretaria de Assistência Social enquanto gestora. E no meu plano de ação eu coloquei enquanto meta, né, instituir no município de Irati políticas públicas voltadas à população indígena. E o primeiro passo seria um local digno para que eles pudessem estar durante a transição deles por aqui. Ou seja, a casa de passagem indígena. E só que para que a gente pudesse construir uma casa de passagem indígena e desenvolver uma política de fato voltada à população indígena, nós precisávamos de 2 pontos na minha concepção enquanto gestora. Que os profissionais, não só da secretaria, mas em especial, porque partia da secretaria essa ação, estivesse preparado, formado, sem os preconceitos que muitas vezes a gente observa dentro da nossa população em relação à população indígena. Né? Porque aí a gente, ao invés de nós construirmos com eles, nós vamos estar destruindo, né? E não garantindo direitos. Então, nós temos que estar preparados para aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, busquei uma formação para toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, convidamos outros profissionais de outros setores também para participar. Na época, para essa formação com os profissionais da área, nós buscamos, então, alguém que trabalhasse, né, voltada à política indigenista, que fizesse pesquisa na área, e nós tivemos contato com a cientista social, a Ayla, de Ponta Grossa. Ela veio até aqui,
fez formação. Nós também trouxemos lideranças indígenas para Irati, para conversarmos, para fazermos roda de conversa com os profissionais, para que a gente pudesse, de fato, estar preparados, né, para esse passo. Enfim, além dessa questão da formação, que é importantíssima, nós também entendemos que o ponto crucial seria construir política pública junto com a população indígena, né? Não partir de algo que nós víssemos como necessário. Né? Então, o que precisava, além daquela aproximação de alguns atendimentos que nós fazíamos em questão de alimentos, de cesta básica, ou de uma orientação para a saúde, enfim, nós precisávamos, de fato, nos aproximarmos deles para discutir o que eles queriam para eles em Irati, o que estava precisando, se a passagem deles aqui, se eles se sentiam respeitados, como que estava a questão da venda do artesanato. Então, nós começamos essa aproximação e eu me lembro, até hoje, no 1º de maio, teve o Torneio do Trabalhador, que é tradicional aqui no município, 1º de maio de 2018, eu saí do Torneio do Trabalhador e falei para o meu marido, vamos dar uma passada lá no Teatro Inacabado, que era o local onde eles costumavam permanecer. E quando eu passei por lá, estava o Toninho e a família dele, né? E nós descemos, eu estava com meu marido, com a minha filha, com a minha filhinha, e nós descemos e trocamos uma ideia e eu perguntei para ele, né, como que ele vivenciava estar ali, o que eles gostariam, me apresentei, enfim, e eu vi que ali não era um lugar adequado, que eles estavam preocupados com a saúde deles, da família deles, mas que eles precisavam ter um abrigo, né, durante esse... E foi aí que eu falei, então, nós precisamos nos aproximar, conversar e pensar num outro lugar, para que vocês possam estar. E nesse sentido, ele, enquanto uma liderança, o Toninho, ele nos ajudou a nos aproximarmos do restante, né, da população indígena que estava por ali, o que vinha, inclusive nesse sentido de construirmos em conjunto mesmo. Nós fomos até a terra indígena de Ivaí, que é o local, né, do território deles, enquanto etnia, e para conhecê-los, conversar com o cacique, entender também muito da cultura deles. Isso foi muito importante, né, porque é um resgate da minha história, da história de todos aqui, e a gente acaba crescendo, não só profissionalmente, enquanto pessoas. Então, para mim foi muito significativo estar indo até lá, e eles, nessa oportunidade, a gente pôde participar de reuniões, entender a questão escolar deles ali na aldeia, e até entender questões referentes às crianças, né, o período escolar e a necessidade das crianças estarem em trânsito também, de que forma que a gente poderia pensar tudo isso de uma forma que garantisse o direito também dessas crianças de não perder a escola, mas também não se distanciar da cultura, que é uma questão bastante delicada. Então, nessa visita à aldeia, a gente pôde também conversar com o cacique, com as demais lideranças, e a partir disso ter uma proposta mais consistente, que foi levada à administração municipal, prefeito na época, que abraçou a proposta que eu levei para ele, e nós começamos a pensar onde seria esse local, né? Teria que ser um local, um espaço público, já que o município já tivesse, mas que também fosse um espaço que não ficasse tão retirado do centro, né? Porque eles fazem a venda deles, mas que desse acesso aos bairros. Então, fazendo esse mapeamento, na sequência, nós pegamos algumas lideranças, em especial o senhor Toninho, né, que sempre estava com a gente, e fomos até um ou dois locais que a gente visualizava e chegou-se à conclusão do espaço que a gente tem hoje, que foi reformado, né, deixado mais próximo possível daquilo que foi discutido em reuniões com as lideranças.
Sou Alessandra Colezel, coordenadora da Casa de Passagem Indígena aqui do município de Irati, Paraná. Atuo no acolhimento com a população indígena aqui no município desde o ano de 2018, onde começou o processo de articulação da Casa de Passagem, da inserção da Casa de Passagem Indígena aqui no município. Então, em 2018, nós fizemos o diálogo com os indígenas, fizemos o diálogo também com o poder público para ver qual que era o lugar mais adequado, né, em relação à localização da casa. E aí, em 2 de dezembro de 2019, foi inaugurada a Casa de Passagem Indígena, que possui 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um espaço para eles fazerem artesanato, uma área para interação deles. E o acolhimento, a casa faz o acolhimento de cerca de 25 indígenas, né? Então, como que a gente faz esse acolhimento deles? Os indígenas se organizam lá na terra indígena, ou da onde eles vêm, que é a terra indígena Ivaí, no município de Manoel Ribas. Nós recebemos apenas essa aldeia aqui no município, desde o começo da nossa articulação, eram eles que frequentavam aqui o nosso município, né? Então, por isso que só essa aldeia que nós acolhemos. E construímos com eles um regimento interno, né? Então, onde temos algumas regras de convivência, algumas normativas também para que eles acessem aqui a casa, né? E a gente possa ter essa convivência deles aqui internamente aqui no município. Eles se organizam lá na aldeia em grupos e vêm direto aqui na casa, né? Onde eles ficam de cerca de 1 mês a 1 mês e meio, depende isso daí da organização da aldeia, né? Eles vêm com o objetivo principal de comercializar os artesanatos deles, né? Então, os balaios, peneiras, os cestos. Esse trabalho de comercialização eles acabam fazendo mais individualmente, então eles vão de casa em casa, carregando seus balaios e seus filhos, suas crianças geralmente, e vendem de porta em porta. Nós, enquanto Casa de Passagem, também oferecemos outras possibilidades, né? Fazemos uma feira mensal lá na casa, onde eles fazem a exposição dos artesanatos, com a ideia também da população acessar os artesanatos e conhecer a Casa de Passagem Indígena, né? Acho que nesse sentido a gente está promovendo esse intercâmbio cultural, além também de outras atividades de conscientização que a gente promove com os indígenas e com a população aqui do município. Além dessa feira na casa, nós conseguimos diálogo com a universidade aqui do município, com a Unicentro, mais necessariamente com o projeto de extensão da feira agroecológica, no qual eles também vão lá e têm a oportunidade, tem mais esse espaço, né, para comercializar e expor seu artesanato. Temos também, assim, outros pontos aqui da cidade onde são oferecidos para ele, quando eles se sentem à vontade para estar expondo. Os eventos que são realizados aqui no município, eventos de comemoração do aniversário da cidade, também eles podem estar participando e estar expondo os artesanatos deles, né? E tivemos também eventos estaduais onde eles foram encaminhados aqui pelo município por meio de transporte para estarem comercializando o seu artesanato. Então, a gente acaba oferecendo e oportunizando, né, essas opções assim de comercialização além do tradicional, daquele que eles estão mais acostumados, e ainda a gente percebe que eles costumam muito preservar essa comercialização de porta em porta. Realizamos junto com eles reuniões
quinzenais quando eles estão na casa, para organização interna, para ver como que tá, onde a gente acaba fazendo essa interação também com eles do que é necessário, como que está. Então, enquanto casa de passagem, a gente oferece alimentação, o gás para eles estar fazendo a comida, né? E que é o básico ali para eles irem se mantendo, e o restante eles, enquanto grupo, acabam se organizando para estar adquirindo e para estar nesse período aqui no município, né? Se manter aqui no município. Nós realizamos também dentro do nosso projeto, né, de conscientização, assim, e dessa interação com a população aqui do município, alguns seminários, rodas de conversa com escolas, com professores. Então, já realizamos oficinas nas escolas, onde eles puderam ir contar um pouco quem são os indígenas hoje, né? Como eles vivem, como eles estão, porque ainda se tem aquela ideia dos livros de história dos indígenas, né? Que andam pelados, enfim. E não é essa a ideia que a gente quer apresentar, que eles são pessoas, né, que estão aqui conosco nas cidades também, desenvolvendo o seu trabalho, né, no caso da comercialização do artesanato. Então, outro projeto da Casa de Passagem Indígena também é esse trabalho de conscientização com a população, né? Então, prezamos, assim, por estar desenvolvendo atividades no dia de resistência dos povos indígenas, que é no dia 19 de abril, no mês de agosto também, o Agosto Vermelho, a gente sempre está realizando atividades com essa interação com o público aqui do município, né? Que isso proporciona, assim, um processo de conscientização e intercâmbio cultural entre essa pessoa indígena que é tão necessária e foi tão necessária também para a construção da nossa cidade, como quem está aqui hoje no município, que consiga visualizar a importância da pessoa indígena, bem como visualizar também entender esse processo histórico que vivenciamos e como chegamos até aqui, e por que a gente precisa respeitar essa história e estar sempre preservando e trazendo essa interação com a população aqui do município, né? Então, nesse sentido que nós desenvolvemos essa atividade. Acredito, assim, que a Casa de Passagem Indígena exerce uma função muito importante de preservação histórica da identidade indígena, né? E da história que também nosso município de Irati tem a ver com essa população. Nós temos a raiz indígena, fazemos, nosso sangue tem sangue indígena também, né? O Brasil é terra indígena, então a gente precisa sempre estar atento a isso e proporcionando, né, que essa população tenha um espaço minimamente digno, né? Às vezes não é totalmente o ideal que a gente gostaria de oferecer, mas é o que estamos oferecendo nesse momento, de acordo também sempre com esse respeito dessa cultura, e dentro da casa também tentando essas adaptações em relação à comida, essas idas e vindas deles, né? Então, além dele, quando eles vêm aqui para o município, muitas vezes eles acabam indo para outras cidades aqui da redondeza também, né? Então, eles ficam em trânsito pelos municípios vizinhos aqui, e às vezes a Casa de Passagem é o lugar que ficam guardados os artesanatos, né? E que eles podem estar voltando, indo e vindo. Então, nesse sentido que a Casa de Passagem Indígena está aberta a essa população, e acho que nesse constante aprendizado, né,
de reconhecimento dessa população, mas também de interação aqui com a sociedade, né? Eles estão aqui e precisam interagir também com as regras aqui do município, né? Com as leis aqui do município. Então é sempre um aprendizado mútuo entre nós. Então nós acreditamos nisso e trabalhamos para que a gente consiga dar esse suporte minimamente digno para a sobrevivência da população indígena. Eu sou da etnia Caigangue, uma das etnias predominantes aqui do Paraná. Eu sou estudante de psicologia, eu estudo na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Eu sou estagiária da Casa de Passagem Indígena, que também abrange a comunidade indígena da etnia Caigangue, onde eu estou vencendo essa questão profissional com o meu povo, que era o intuito de eu entrar na universidade e voltar para trabalhar com o meu povo. Então aqui eu tenho esse contato já profissional com o meu povo, de como se constitui políticas públicas relacionadas ao meu povo, como trabalhar, e também uma política pública muito importante, que é as casas de passagem indígena, porque a minha avó, ela sustentou toda a minha família através da venda dos artesanatos, que é algo muito importante para o meu povo, porque muitas vezes a única forma de renda das mulheres caigangues, que é a venda do artesanato. Então, ter essas políticas públicas de casa de passagem é muito importante para a continuação dessa questão cultural, porque através da venda do artesanato indígena, as pessoas têm um pouco de contato com a cultura indígena, porque eles têm esse imaginário que o indígena é aquele indivíduo da mata, que ele vive da caça e da pesca. Então é um contato que a sociedade tem com os indígenas, que com isso quebra muitos estereótipos. Então, para mim é muito importante, enquanto indígena caigangue, ter essas políticas públicas de assistência, que muitas vezes as pessoas pensam que tem que ter só essas políticas públicas em cidades onde tem aldeia indígena. Mas Irati não tem aldeia indígena próxima, mas mesmo assim se comprometeu. Então, para mim é muito importante, enquanto indígena, ter essa política pública. E conversando com os indígenas da Casa de Passagem, para eles é muito importante, porque eles fazem essa rota em outras cidades para vender, mas Irati é uma das poucas cidades que também tem esse acolhimento com os indígenas, tem esse olhar diferenciado para as demandas culturais dos indígenas. Então, enquanto indígena, para mim é muito importante, porque a gente sabe que quem estava aqui antes de todos eram os indígenas caigangues, eram os indígenas guaranis, que transitavam por esse território, que hoje é o Paraná, que hoje é Irati. Então, é muito importante esse reconhecimento, porque muitas vezes eu vejo que ainda na cidade ainda é pouco comentado, é pouco ressaltado essa presença. Então, para as pessoas é difícil eles reconhecerem que os indígenas estavam aqui antes. Então, ainda existe muito preconceito, muita discriminação em relação aos povos indígenas nos centros urbanos. Então, a Casa de Passagem vem para também criar, para quebrar essas barreiras, para quebrar esses tabus, para reafirmar a presença indígena nesses territórios. Então é muito importante que todas as cidades tenham reconhecimento de sua história, da história da sua cidade, da história do povo que esteve aqui, que muitas vezes foi discriminado, que sofreu muito com a perda de seus territórios, a perda de sua cultura. Então, enquanto indígena, é muito importante fazer parte dessa política pública que auxilia o meu povo e auxilia uma prática cultural muito importante para os caigangues. Então,
Então eu me sinto muito bem, assim, sendo estagiária da Casa de Passagem, fazendo parte dessa construção da que as pessoas possam entender as questões indígenas. A gente faz ações na escola, a gente faz ações com a universidade. Isso é muito importante para que a escola, para que a universidade possa entender, porque lá onde eles vão criar profissionais que podem trabalhar com os indígenas, lá que eles vão criar profissionais que podem introduzir essa temática tão importante nas suas profissões. É uma coisa que a gente sempre discute com os jovens indígenas da minha aldeia, que eu vim da minha aldeia para Irati em 2019 para estudar psicologia. Hoje faz 5 anos que eu estou aqui em Irati, e a discussão com os colegas, tanto no ensino médio, que eu estava lá na aldeia indígena, na escola indígena, era o sonho que era algo mais incomum de poder trazer coisas para nossa aldeia, trazer uma universidade, trazer políticas públicas que realmente atendem a demanda do meu povo. Então, seria mais algo coletivo, porque o indígena é muito coletivo, não pensem só em coisas para si mesmo, mas pensa para o todo, para o coletivo. Então, acredito que o meu sonho seria que tivesse mais profissionais que possam ter esse olhar para o indígena, que possam valorizar a cultura indígena, que também tenha profissionais indígenas, porque como sendo da psicologia, ainda tem profissionais ainda tem muitos poucos profissionais que são especializados para trabalhar com povos indígenas, né? Tem muito pouquíssimos profissionais da psicologia que são indígenas. Então, que os indígenas que consigam sair das suas aldeias para entrar numa universidade, que tenha políticas públicas de inserção dos indígenas na universidade. Acho que esse seria um sonho, assim, para que mais indígenas possam adentrar o mercado de trabalho, possam adentrar a universidade para quebrar essas barreiras que são estipuladas tanto pela língua, cultura. Meu nome é Antoni, eu sou da cidade de Manauribas, a minha aldeia é a aldeia indígena Ivaí, moro em Manauribas. E hoje nós somos acho que quase 4.000 índios na minha aldeia, bastante índio hoje. E eu nasci lá e se criei lá. E hoje dos antepassados, a gente mudou muitas coisas hoje. Dos antepassados, a gente não tem muitas coisas de cultura da gente assim, mas a gente preserva um pouco, sabe? Então, a gente
tem os nossos rituais, as nossas rezas, assim, que os outros Guarani têm, só que nós não temos isso. Nós só tem tipo aquele curador que existe, sabe? Que faz o remédio do mato para nós quando vai lá se benzer para ele, sabe? Dentro. E hoje as aldeias mudou bastante. Antigamente tinha bastante caça e coisa arada, vivia mais disso, mas hoje o pessoal sai mais para fazer essas vendas, sabe? Então hoje mudou bastante. A minha aldeia sempre, eu digo, mudou bastante por causa desses artesanatos, sabe? E eu já vivo mais disso também, com venda de artesanato. Eu acho que faz uns 20 anos atrás que nós sempre vinha a Irati, mais Irati. Mas nós nunca fomos acolhidos que nem nós fomos acolhidos agora. Sempre nós vinha e pousava aí na rodoviária, no chão aberto, e depois nós vemos vindo, e hoje nós conseguimos, né? Então a gente fica bem agradecido. Eu desde o começo que começou a casa, eu fiz parte com eles, consegui com o meu povo. Através do meu povo eu consegui, porque sem a gente sozinho não é nada hoje. Então a gente tem que ter parceria, né? Então eu tive parceria dos meus companheiros, junto com a assistência social e a prefeitura, e sofrimos bastante, mas hoje, graças a Deus, nós estamos aí com essa casa aí, que nós conseguimos com eles. E eu digo, eu agradeço muito a assistência social, a prefeitura, por eles ter feito isso para nós. Então, na casa ali, desde que a Alessandra começou a contar, desde o começo, eu fui até o fim e estou agora ali. Já está indo para 4 anos que eu acolho, venho com o meu pessoal e fico acolhendo eles ali, sabe? Então, hoje, eu digo para o meu pessoal, a gente é viajado, eu sou bem viajado, eu vou de cidade em cidade. Só que outras cidades a gente vai e sofre nas rodoviárias. E aqui não, aqui você chega, tem comida, tem banheiro, tem tudo de higiene pra gente. E antes a gente não tinha isso, sabe? Mas só que agora a gente tem tudo, né? Então eu digo pro meu pessoal, a gente tem que cuidar, valorizar o que a gente ganhou, né? Porque hoje as coisas tá difícil pra gente ganhar, né? Não é de um dia para outro que a gente ganha, né? Aí o meu pessoal sempre cuida comigo, né? A gente tem tudo, as regras, só que tem que ter um para falar que tem as regras, para eles cumprir, senão não cumpre também. Então tem tudo isso, né? Aí nessa parte eu fiquei dando a mão para eles, né, na casa, né? Então às vezes eu falo para eles, eu só tenho de agradecer eles, porque por causa deles nós conseguimos, né? Que não é fácil a luta para a gente conseguir, mas a gente demora, mas consegue, né? Então hoje nós estamos aí, né? O meu pessoal vem de 30 em 30 dias para cá, fica 30, vai embora um pessoal, vem outro, e assim eles ficam, né? O meu pessoal, né? E na verdade eles não ficam muito aqui também, né? Foi o que a Alessandra falou, eles vão de cidade em cidade, né? E daí durante o dia o pessoal sai aqui, né? Pros interior mais, né? E eu já gosto de sair mais interior, sabe? Bater de casa em casa também. Então o meu pessoal faz isso também, né? E essa parte aí tá... eu não tenho o que reclamar, sabe? Da parte da casa que nós ganhamos, sabe? Então... O caminho do Peabiru é uma antiga rota indígena que atravessava a América do Sul, conectando a região dos Andes, no Peru, até o litoral do Brasil. No Paraná, essa trilha histórica tem grande importância cultural e histórica, pois era utilizada pelos povos indígenas antes da chegada dos europeus. O caminho do Peabiru é um sistema de trilhas pré-colombianas, usado por diversos povos indígenas para comércio, migração e intercâmbio cultural. No Paraná, essas trilhas eram utilizadas pelos guaranis e outros grupos indígenas.
O caminho foi crucial para a exploração e colonização europeia na região. A preservação do caminho do Piabiru é importante para manter viva a memória das culturas indígenas que habitavam a região. Diversos trechos do caminho ainda podem ser percorridos hoje em dia, sendo foco de estudos arqueológicos e históricos. A preservação do caminho do Piabiru envolve tanto a proteção de trechos remanescentes da trilha, quanto a realização de pesquisas arqueológicas para descobrir mais sobre os povos que a utilizavam. O caminho do Piabiru no Paraná representa uma rica herança cultural e histórica, conectando o passado pré-colombiano com a história mais recente da colonização europeia. Sua preservação e valorização são essenciais para entender a forma cultural do Paraná e das suas regiões conectadas por essa antiga trilha. O caminho do Piabiru no Paraná representa uma rica herança cultural e histórica, conectando o passado pré-colombiano com a história mais recente da colonização europeia. Sua preservação e valorização são essenciais para entender a forma cultural do Paraná e das suas regiões conectadas por essa antiga trilha.